Olá pessoal! Neste vídeo vamos ver um debate acalorado para saber se o Pedro é titular ou reserva. E não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se para fortalecer o canal. Do jogo foi exatamente a marcação. O próprio Rogério citou, ele falou que foram bem, eu acho que aí ele foi generoso com o time, acho que isso faz parte do discurso do jogador, do treinador em público, mas ele sabe que a atuação foi no máximo razoável do sistema de marcação, mais uma vez, porque ele chamou a atenção para melhorar a pressão, quer dizer, dos jogadores que vão fazer o passe, né, do time adversário, e aí a gente viu desde lateral, né, do Luiz Paulo até jogadores do meio-campo, Naninho conseguindo acionar no primeiro tempo, principalmente muitas vezes o Aleph Manga contra o René, algumas vezes nas costas do lateral esquerdo, e aí tem desde o posicionamento do lateral esquerdo envolvido, quanto o jogador que consegue fazer o passe com mais liberdade do que é correto. Se é contra uma outra equipe, o Flamengo toma gols, e aí talvez o discurso fosse diferente, mesmo achando que o Flamengo ganharia, mesmo se tomasse um gol, 2 gols, e fosse, o Flamengo venceria a partida. Mas olhando para a construção da equipe, a coisa mais legal da entrevista é que o Rogério sabe o que está errado. Ele sabe também que tem que corrigir isso, porque vai chegar no mata-mata, quando é um jogo cardíaco, um jogo emocional lá na frente. Eu estou falando de Libertadores, não de campeonato estadual, porque campeonato estadual quase tanto faz. E aí, você toma um gol que nem tomou, por exemplo, contra o Racing, o time pode desmoronar emocionalmente. O que é, digamos assim, razoavelmente factível passa a ser difícil. E aí você começa, porque não fez pequenos ajustes sem a bola, a ter dificuldades que você não precisa ter com um time desse nível. Então, o que me chamou a atenção na entrevista do Rogério foi exatamente aquilo que eu ia falar antes, e eu achei bem legal o Rogério citar, né, perceber, explicar o que acontece, agora falta resolver. E ele Professor, é muito eu queria inteligente, retomar um né? assunto que a gente conversou essa semana, porque não tem como não falar. Pedro meteu 3 gols. O Rogério disse, o Pedro para mim é titular. Não tem mais essa do pensamento antigo, então ele é titular. Realmente ele tem jogado bastante, mas é Gabigol ou é Pedro? É o Gabigol. Então o Pedro não é um titular, né? Como é que vai solucionar essa história? Porque a nossa discussão essa semana, professor, era a seguinte: até quando para o Pedro vai ser confortável essa situação? Até quando para o Pedro vai ser tranquilo? Falando, não, tá ali o Gabigol, não dá para jogar os dois juntos, às vezes eu pego uma sequência boa, tem muitos jogos aqui, eu entro numa sequência, o Gabigol jogar liberado. Até quando, né, vai dar para contornar essa situação e ela vai ser satisfatória para o Pedro? Uma hora, o cara entrando toda hora fazendo isso, professor, ele pode uma hora chegar e falar, ó, peraí, né, olha o que eu tô fazendo, né? É humano, né? É humano, é uma titularidade condicionada. Eu até, se estivesse na coletiva, eu já mudaria a pergunta em cima. Aí eu perguntaria, então quando é que ele vai começar saindo jogando? Por exemplo, porque aí é que a coisa pega, né? Aí significa tirar alguém. Então, por mais que um grupo tenha essa noção de que o futebol hoje não são só 11, não são mesmo. Mas é muito mais complicado no Brasil, a cultura aqui é complicada, a torcida cobra isso, nós aqui estamos debatendo isso, os próprios jogadores são formados assim, não deveriam ser, porque quando jogam fora eles aceitam coisas que não aceitam aqui, e essa é uma delas. Sim. E não vamos esquecer que é muito delicado, porque um dos envolvidos é o Gabigol. O problema ainda não é nem tanto o Pedro, ou o Gabigol ou algum medalhão que tenha que ficar de fora. Vai chegar uma hora que... Pedro, tá? Como é que é? Eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro. Eu também acho. Joga muito, mas eu acho o Gabigol E o mais momento jogador. tem que ser respeitado, né, Birner? O momento do Claro. Pedro tem que ser respeitado, que é mais do que um momento. É uma questão de característica. Ele entrega. E entrega de uma maneira bastante variada. A cavadinha que ele deu lá no gol da Libertadores é uma coisa de muito respeito. A presença na área hoje, mais uma vez, se bem que hoje especificamente, trabalharam mais por ele, né? O jogo inteiro. Inclusive numa bola que você lembrou, é verdade, o Everton Ribeiro deu essa condição a ele, mas ele tem feito por merecer também. Então é uma questão que não vai dar para o Rogério fugir por muito tempo, não. Esse papo dos 13, dos 15, dos 17 jogadores,
uma hora isso afeta também a convivência no elenco. Eu, particularmente, iria por exclusão, aquela exclusão que a gente começou a comentar aqui. Aquele que estiver pior, sai, desde que não tenha o efeito dominó no time. Você mexer muito em características do time, e aí vai prejudicar 2 ou 3 outros setores, ou 2 ou 3 outros jogadores em função de um capricho. Não é um capricho colocar Gabigol e Pedro juntos. É uma tentativa de conseguir algo ainda melhor. Se essa tentativa não der certo, volte-se atrás. Não tem problema nenhum. Ninguém está pedindo para sacrificar o que é o Flamengo como organismo, né? Em nome de um capricho. Não é isso. Mas é uma tentativa que está gritando, né? Está gritando porque os dois vêm rendendo bem. Então, Professor, acho que essa é uma das funções do técnico também, procurar soluções. quero pontuar uma coisa. O Pedro é um jogador de um nível tão bom que, se a gente pegar os melhores elencos do país, ele seria titular no Palmeiras, ele joga mais que Luiz Adriano, ele seria titular Fácil. no Atlético Mineiro, estou pegando por nível de forças. Ele seria titular no São Paulo, sem nenhuma dúvida. Ele seria titular no Inter, seria titular no Grêmio. Ele seria titular de qualquer time do Brasil, menos do Flamengo. Para você ver a capacidade desse elenco do Flamengo, por isso que a gente exige tanto. Daí a responsabilidade de torná-lo algo mais do que o 12º, 13º ou 14º jogador do time. A gente entende essa realidade, mas o fato é que o Pedro se mostra muito especial para entrar nesse rol dos jogadores que precisam dessa permissão de ser considerado titular com 13 ou 14. Ele é melhor que isso, ele é mais do que isso. Mas se montar um elenco com o dinheiro que o Flamengo tem, né, chega uma hora que fica até difícil, mas é algo que o Flamengo tem que internamente se comunicar bem com os jogadores. Quando o Rogério fala, não tem mais 11, eu sei, mas se fosse trocar o Rogério Ceni quando ele jogava no São Paulo, ia dar um... Rogério, agora tem 12. É verdade. Mas nem tem goleiro de bom nível na reserva. Não tem ameaça. Ali era complicado. Mas vamos lá, segue o assunto. Tudo bem, mas vale para os outros, né? Assim, tudo bem, eu entendo. Né? Como treinador, a gente entende. Não faça como eu fazia lá atrás, senão o bicho pega. Mas, isso do posto... Se você tem que ter jogadores, né? Você tem dinheiro para ter jogadores de altíssimo nível e ao mesmo tempo que estejam fora da equipe titular, mas que ao entrarem resolvam as partidas e que levem para a nossa cabeça, do treinador e do torcedor, a dúvida se merece ou não sair jogando e ao mesmo tempo não deixá-los descontentes com isso. Porque o outro lado da conversa é o seguinte, é ter 11 e depois ter outro time mais ou menos, que ajuda, mas não é um negócio espetacular. Então, como você comunica isso lá dentro, é fundamental. A outra é o seguinte, é o dinheiro envolvido, são os salários. O Flamengo paga salários altíssimos. Altíssimos. Mas o Pedro certamente deve ter salário maior do que muitos titulares do Flamengo. Eu não quero entrar em números, só estou dizendo o seguinte, eles são muito bem pagos, porque o Flamengo criou para ele o patamar próprio no futebol brasileiro, de faixa salarial. Então também não é qualquer clube que você vai ganhar, alguns têm, outros não, vai ganhar o que ganha no Flamengo. Agora, o Flamengo tem grana, está no momento para ter um baita time jogando e o outro cheio de dúvidas lá, vai entrar e vai resolver. Né? Não é assim em todas as posições, tá? O Pedro é até uma exceção desse banco. Mas o Vitinho, acho que é um jogador que vem, que até aqui no programa a gente já falou, será que não é hora, de repente, em função da queda de rendimento de alguns titulares? Mas isso é o Flamengo que tem que conviver. Flamengo, Rogério, direção e jogadores. Senão o ambiente dá aquela entortada, né? Aí fica difícil. Eu acho que quem falou no começo do programa... Nós aí, hein, William? Pode falar, João, pode falar. Com esse calendário que nós temos, com grandes... competições, o Flamengo participando aí de todas elas, pelo menos a princípio, fica mais fácil para o Rogério administrar. Agora, na minha avaliação, existe sim uma equipe titular. E a equipe titular é aquela que começa os jogos mais pesados, que são os jogos da Libertadores da América. No próximo, o Gerson não vai poder jogar.
porque está machucado, mas ele é titular indiscutivelmente. E o Pedro merece, na minha opinião, estar nesse time que começa jogos de Libertadores da América. No lugar de quem? Aí o Rogério tem que resolver. Eu acho que, por que não no lugar do Bruno Henrique? Pode colocar ali. Acho que o Pedro está merecendo estar no time que começa os jogos da Libertadores da América. Agora, que ele vai jogar, vai, porque o que não falta é jogo, William. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia falar do Diego Alves, mas rapidinho, você deu o gancho aí do Gerson. O Rogério respondeu não, né? Ele não respondeu na coletiva, né? A gente vai ver qual é o melhor e falou, vamos achar uma maneira. Mas a gente pode tentar responder aqui, hein, professor? E aí, qual é a maneira? Como suprir esta lacuna no jogo agora da Libertadores? É uma boa questão, né, William? Eu só queria lembrar que quando eu falei que o Rogério é muito inteligente, eu percebi que quando ele falou da avaliação da defesa, ele começou a citar nominalmente, né? Aí eu falei, ele vai citar o René. O que falará do René? Ele, inteligente, deixou os laterais de fora. Exato. Né? Porque se fez ele... bem. Fez... Não, perfeito. Agora... Falar. Ainda assim ele respondeu, porque ao deixar os laterais de fora, ele não poderia ter elogiado a atuação do René hoje. Eu acho até que ele foi bem benevolente, inclusive com o Gustavo Henrique, que faz ali a dobra com o René. E olha, penou hoje contra o Aleph, hein? Não foi fácil, não. O Aleph Manga no primeiro tempo deu um suadouro ali. E se o jogo continuasse daquele jeito, o Flamengo corria até risco de tomar o gol, que acabou não tomando. A moça lembrou que o Flamengo fazia vários jogos que não tomava gol, né? Mas eu acho que é a questão chave para ele resolver. Aí ele percebeu isso, né? Até pela resposta dele a gente sentiu isso. Claro, professor, eu acho que a opção mais correta, do ponto de vista cenista, tá? Do ponto de vista do que o Rogério faz, não é nenhuma ideia minha. É você colocar um dos volantes, João Gomes ou Hugo Moura, eu iria com o Hugo Moura, e como se fosse um primeiro, e transformar o Diego, dar ao Diego a função que o Gerson costuma executar na equipe. Transforma o Diego em Gerson e volta para o conceito de um volantão mais volante, né? Até porque o jogo é fora de casa, é contra a LDU, tem altitude, e o Flamengo vai encontrar espaço contra a LDU. A LDU não é um time que marca tão bem, é um time que tem uma jogada aérea forte, chata, que pode pôr um ritmo de jogo intenso. O Flamengo ainda não está redondinho na marcação. Então, como a importância é ganhar, o Flamengo tem a temporada para fazer a construção. Eu acho que, diante do que o elenco oferece hoje, é a opção mais inteligente. Ele pode colocar o Vitinho ali, pode perder bastante pegada, mas vou manter o time tão criativo, ou mais criativo do que talvez seja da outra forma, porque ele vai ter o Diego e o Vitinho contribuindo mais na criação. Com o Hugo Moura ele ganha um pouco de finalização de fora da área, talvez ganhe um pouco mais de proteção aos zagueiros. Eu seria um pouquinho mais conservador do que ele vem sendo na escalação no jogo no Equador. É noite de arroz e feijão. O Rogério ele sempre deixa muito claro. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo.